Olá e sejam bem-vindas mais uma vez ao First Impression. No vídeo de hoje eu vou-vos dizer 10 acessórios que vão mudar completamente os vossos looks. Se vocês forem como eu, certamente isto acontece-vos muitas vezes. Eu gosto de criar looks mais básicos, com peças mais neutras e depois então dar-lhes assim um upgrade, um je ne sais quoi com os acessórios. Então, estes 10 acessórios que seguem são peças que vão ajudar a dar um ar mais extrovertido aos vossos looks se eles forem totalmente básicos e neutros como os meus. O primeiro acessório que eu acho que é indispensável e que ajuda a mudar completamente um outfit é um cinto. Mas os melhores cintos são aqueles que são de uma cor única, podem até ser texturizados, por exemplo, com imitar pele de crocodilo ou de cobra, por exemplo, mas que sejam de uma cor única. E também aqueles que são de largura média, ou seja, que têm exatamente a medida dos ilhós das calças que servem para eles. Não são muito fininhos nem muito grossos, os mais elegantes, os mais neutros são os cintos de tamanho médio, de largura média. Além disso, um cinto é uma peça um acessório que ajuda a mudar muito os looks, porque não só pode ser usado nas calças, nos calções e nas saias, como estava a dizer, mas por cima de vestidos para os acinturar, um vestido que seja mais fluido ou uma túnica, mesmo num casaco, por exemplo, vê-se muito cintos por cima de blazers ou mesmo às vezes por cima de sobretudos. Funciona muito bem, dependendo obviamente depois da espessura do tecido do casaco, mas ajuda a mudar completamente o look e a criar uma silhueta mais feminina, mais demarcada e com uma cinturinha mais fininha, portanto um cinto é um acessório que toda a gente deve ter e que ajuda imenso a mudar muitos looks. O segundo acessório que ajuda imenso a mudar os looks são dois tipos de óculos de sol em concreto. Os primeiros são os óculos de sol pretos de massa e que têm aquele modelo mais geométrico, por exemplo um cat eye ou mais quadrado. Esses óculos totalmente pretos de massa dão um ar muito sofisticado, de power, de boss bitch, estão a ver aquele ar muito sofisticado, muito poderoso. Um look pode ser muito simples, por exemplo umas calças de ganga e uma t-shirt branca ou uma camisa branca, mas se usarmos uns óculos de sol deste género vamos criar logo um ar muito mais elegante, muito mais sofisticado e muito mais profissional também, mais poderoso. Entendem a vibe? É isso. Em contraponto, uns óculos de sol que sejam muito statement, que sejam extravagantes, fora da caixa, dão também um ar muito diferente a um look simples, mas um ar mais criativo, mais original, mais irreverente, mais fashionista. Imaginem uns óculos, por exemplo, espelhados, uns óculos coloridos, uns óculos que tenham apliques, por exemplo, de pérolas, de joias, do que for, uns óculos que tenham um formato mais irregular, mais diferente. Esses óculos trazem uma mensagem também ao look, neste caso então uma mensagem de extroversão e de criatividade, originalidade. E o próximo acessório de que eu vou falar é então um acessório de cabelo, mas não só. São os lenços. Lenços que sejam de tamanho médio, mas que sejam acetinados. Podem ser mais coloridos ou mais neutros, consoante o vosso estilo pessoal, mas que sejam lenços assim acetinados e mais pequeninos. Porquê? Porque eles podem ser usados de várias formas. Por exemplo, a fazer de bandelete, a fazer um rabo de cavalo, num coque, por exemplo, também se usa muito ao pescoço, usa-se muito no pulso, a fazer de cinto, usa-se, por exemplo, pendurado numa carteira ou enfim, à volta da alça da carteira, usa-se de dezenas de formas diferentes, certamente já viram muitíssimas delas. Também há quem use mesmo como peça de vestuário, por exemplo, como top, mais no verão, obviamente, mas agora para o outono dá para usar na mesma de várias formas e muda completamente o look. Mais uma vez, se usarem um look muito básico, por exemplo, todo preto, e puserem um lenço com um padrão, um lenço mais colorido, como o bandolete ou como cinto, muda muito a vibe do look e, portanto, é o terceiro, neste caso o quarto, artigo, acessório que eu acho fundamental para fazer estes upgrades nos looks. E agora sim, passando para acessórios que são totalmente de cabeça, no caso, uma bandolete. É uma daquelas tendências que apareceu aqui há 2 anos, 3 anos, que foi muito forte na altura, que se mantém, mas já se vê um bocadinho menos. No entanto, é um acessório que é muito statement, é um acessório que traz muita nova informação a um look. Pode ser de várias formas, mas que seja uma bandolete grande, bem visível. Pode ser, por exemplo, em veludo ou noutro material texturizado, pode ser entrançada, pode ter apliques, por exemplo, pérolas, vê-se muito, brilhantes, joias, strass, taxas, não é? Enfim, muitas formas diferentes de apliques,
mas que sejam coloridas, enfim, tanto faz. Bandeletes que sejam bem visíveis, chamativas e statement continuam em voga e são uma daquelas peças que muda totalmente o vosso look. E ainda sobre acessórios de cabelo, mas passando para chapéus. No outono principalmente, mas no verão também, embora em materiais diferentes, os chapéus estilo cavaleiro, portanto, no caso, fedoras, que são normalmente em lã, por exemplo, são chapéus que mudam muito um look, trazem aquela vibe mais cavaleiro, mais golgã, mas dão também um ar muito mais sofisticado ao look, muito mais power a um look que pode ser muito simples, mas com um chapéu destes transforma-se. Há em vários tons, preto, camel, branco, enfim, o que for, fica sempre muito giro e eu idealmente aconselho a uma largura da pala média, portanto, não aqueles muito curtinhos à Peter Pan, mas também não aqueles muito grandes que, enfim, podem eventualmente até ser desconfortáveis porque tapam um bocado a visibilidade, mas com uma fedora de tamanho médio é o ideal e também é a mais elegante. E ainda em chapéus, uma peça que tem vindo a ganhar maior consenso e que pessoalmente eu ainda não apostei, mas gosto muito de ver nos outros, são bonés. Então, os bonés estiveram sempre muito associados a uma vibe mais desportiva e agora são trazidos mais para o street style, até misturados com peças muito elegantes de alfaiataria, com blazers, por exemplo. E para fazer este fit com este tipo de looks, o ideal é que seja então um boné neutro, num tecido um bocadinho mais nobre, e que seja então de cor única, sem logotipos ou com um logotipo muito pequenino ou então bordado no mesmo tom do boné. Para ser mais discreto ainda, o ideal é que ou faça fit com o look, mas idealmente que faça fit com o vosso tom de cabelo. Portanto, se forem loiras, bonés em tons mais claros, se forem morenas, bonés em tons mais escuros, acabam por ficar mais subtis e não fazem aquele contraste tão grande. Se o objetivo é que não seja subtil, então aí sim apostem em bonés que façam bastante contraste com o vosso tom de cabelo. E dos chapéus para as carteiras, as malas. Não sei como é que vocês lhes chamam, carteiras, malas, enfim. Há dois tipos diferentes que, na minha opinião, constroem um look e que dão um ar completamente diferente. A primeira é então uma carteira neutra, mas uma carteira neutra que seja média e que seja de muito boa qualidade, que tenha bons acabamentos, que sejam bons materiais, que tenham um bom hardware, daquelas partes metálicas. Normalmente estas carteiras transformam o look porque dão uma vibe muito mais sofisticada. As carteiras mais estruturadas também trazem esse tipo de vibe mais elegante, mais clássica e mesmo um look muito simples, muito casual e até algo desportivo, com uma carteira deste tipo que se note que tem muito boa qualidade, que é estruturada, que é robusta, traz muito mais sofisticação e elegância a um look, portanto muda muito um look. Ainda carteiras, mas no espectro oposto, então carteiras que sejam muito chamativas. Quando usamos looks muito neutros, por exemplo, monocromáticos, que sejam todos da mesma cor ou em tons muito neutros, se optarmos por uma carteira que faça um grande contraste, uma carteira que seja muito colorida, traz uma informação, uma mensagem completamente diferente ao look. Pode ser uma carteira colorida, pode ser com padrões, pode ser com apliques, pode ser com, enfim, um formato fora do comum, mas que seja uma carteira statement, uma carteira chamativa, que dê nas vistas e vai certamente trazer uma mensagem muito diferente a um look que seja muito neutro e muito básico. E o último acessório de que eu vou falar hoje são sapatos. Neste caso, eu só trouxe um par de sapatos para este vídeo porque, obviamente, qualquer estilo de calçado diferente traz uma vibe diferente ao look. No entanto, estes em concreto estão muito na berra este ano e eu acho que sim, estes em particular trazem mesmo uma vibe muito diferente ao look. São mocassins, mas com a sola um bocadinho mais alta e tratorada, ou seja, tem a sola recortada, estilo um pneu de um trator, não é? Então, esta sola, neste mocassin, traz uma mensagem diferente daquela que o mocassin normalmente traz, que é uma mensagem mais clássica, mais profissional, mais até corporativa, não é? Um bocadinho andrógina. E com esta sola mais tratorada, mais grosseira, traz uma vibe mais moderna, mais urbana, mais edgy, mais alternativa, entendem? Então, para mim é uma peça que muda muito um look e que funciona muito bem também com peças que sejam mais elegantes, mais clássicas de alfaiataria, um blazer, um fato, traz uma mensagem muito diferente para esse tipo de looks, inclusive se for usado com meias. E a meia que se veja, até pode ser numa cor contrastante, traz uma mensagem ainda mais extravagante, mais alternativa ao look. Portanto,
Se gostarem deste tipo de mocassins, é de apostar porque eles trazem mesmo muita informação, muito gira, muita alternativa e está super em voga esta estação. E foram estes os 10 acessórios que mudam completamente o vosso look, um look básico e neutro. Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me aqui em baixo nos comentários se já têm algum destes acessórios, se já usam ou se houve algum em concreto que vocês nunca tivessem pensado e que estejam agora a pensar em incluir no vosso guarda-roupa. Digam-me então tudo aqui em baixo e eu vejo-vos na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá e um beijinho!